Olá pessoal, hoje eu gostaria de falar de um grupo de plantas muito floríferas. São os ipês e jacarandas ou carobas, melhor nós chamamos de carobas, mais especificamente das carobas que pertencem ao gênero jacaranda. A maioria delas tem flores azuis, violetas, mas tem muitas de flores vináceas, brancas e outras cores. É uma planta que é bem comum no Brasil, cerca de 40 espécies no Brasil. 40 espécies, gente. Ipê só tem 12. Portanto, é um potencial extraordinário de plantas para uso no paisagismo, extremamente floríferas. Elas são muito floríferas por quê? Porque elas florescem quando as plantas estão sem folhas, quando as árvores estão sem folhas. Portanto, as flores aparecem muito mais, como é o caso dessa uma que nós estamos mostrando aqui. Agora, o incrível dessa história toda é que as carobas que nós cultivamos aqui no Brasil não são nativas, gente. Essa espécie especificamente que eu estou falando aqui é o jacaranda mimosifolia, que é essa que está aqui. Florescimento relativamente medíocre nas nossas condições. Ela é uma planta originária do norte da Argentina. Entretanto, ela faz muito sucesso no mundo inteiro pela exuberância do seu florescimento, mas não aqui nessa região, no Planalto, no interior de São Paulo. Ela faz muito sucesso, por exemplo, em Buenos Aires, lógico, lá no habitat natural, no norte da Argentina. E em Londrina ela já é bem florífera também, comparativamente. E tem uma cidade na África do Sul, Pretória, que é famosa, conhecida internacionalmente pelos Brazilian jacarandas, que significa jacarandá brasileiro, mas está errado porque não é uma planta brasileira. Então, o jacaranda que eles têm lá é jacaranda mimosifolia, quer dizer, a caroba que eles têm lá é jacaranda mimosifolia. Mas nós temos muitas e muitas outras com florescimento exuberante. Eu gostaria então de mostrar isso nas imagens que seguem daqui a pouco, da beleza e da diferença. Por isso eu gostaria que vocês fixassem bem o que é o jacaranda mimosifolia, que é o único praticamente cultivado em todas as cidades aqui do sul, do sudeste, por exemplo, ok? Agora eu vou mostrar as nativas que são cultivadas por colecionadores e eventualmente em alguns jardins públicos, mas raramente, ok? Portanto, esse aqui é a caroba amplamente cultivada no Brasil, jacaranda mimosifolia. Vamos ver os jacarandas brasileiros. A gente não fala jacarandá, gente, porque no latim não existem palavras oxítonas. Portanto, jacarandá é o nome popular que define uma planta maravilhosa da Bahia, do sul da Bahia, que é o jacarandá da Bahia, o jacarandá preto, que é da Aubergea nigra, outra espécie totalmente diferente. Então eu sempre falo assim, não use o termo jacaranda como nome popular, ou jacarandá, desculpe, como nome popular, apenas como o gênero do nome científico, jacaranda mimosifolia, jacaranda cuspidifolia, etc. Ok? Então vamos ver os jacarandas brasileiros. Alguns só, porque nós não temos tantos aqui no Plantaro. Bom, a primeira espécie de caroba que nós vamos mostrar entre as nativas, né? É esta espécie aqui que eu considero uma de ótimo florescimento, que é o jacaranda cuspidifolia. Então todos eles pertencem ao gênero jacaranda, ok? Portanto não devemos chamá-lo de jacarandá, né? Porque jacaranda é o nome do gênero e é o nome latim. Bom, essa planta cresce desde o norte do estado de São Paulo até o sul do Pará. Portanto, ela não é uma planta aqui exatamente dessa região. Ela é uma planta do Brasil central, de uma região seca, né, bastante seca, que durante o inverno perde todas as suas folhas e aí começa a florescer e logo em seguida começam as folhas. Então aqui, por exemplo, já não está no auge do florescimento, né, porque as folhas já estão começando a aparecer. Mas o tom é isso aí, é um azul violeta maravilhoso, que quem anda, por exemplo, na região do Cerrado, principalmente, ou da Floresta Estacional, melhor dizendo, você vai ver de longe a presença dessa espécie, que apesar de ter flores com uma cor fria, né, ela chama a atenção no meio da paisagem,
porque é realmente densa e deslumbrante, ok? Para vocês perceberem quanto realmente uma árvore está florescendo ou floresceu ou está acabando de florescer, é só verificar a quantidade de flores que tem no chão, ok? A gente reconhece muitas vezes a espécie simplesmente olhando as flores no chão, porque muitas vezes as árvores são tão altas que a gente não tem acesso a um ramo, né, para estudar melhor as flores, ok? Então essa aqui é uma planta que deveria sim ser cultivada. Eu acho que as prefeituras deveriam preferi-la em relação ao mimosifolia, o jacaranda mimosifolia, porque é uma planta nativa, com muito mais condições de crescer aqui, ok? Porque ela, afinal de contas, é daqui, ela evoluiu durante séculos, milênios, né? Nesse clima, nessa condição, e, portanto, ela está aqui a salva de qualquer inimigo natural, ok? Então, esta é uma planta de grande potencial para uso no paisagismo e também na arborização urbana, em parques e até em ruas. É lógico que durante o inverno ela perde as folhas, mas as folhas são muito pequenas e o florescimento não é tão longo, mas eu posso lhes garantir que é mais longo do que os ipês, ok? Que tem geralmente flores com cores mais quentes. Mas mesmo assim ele é notável. Existem espécies desde o sul até o norte do Brasil, como eu falei, são 40 espécies de jacaranda no Brasil, nativas, e com cores muito diferentes, com cores até quase vermelhas, uma cor que não existe, por exemplo, nos ipês, porém existe em alguns jacaranda, algumas espécies de jacaranda, cores azul mais claro, violetas, até branco em alguns casos, okay? Mas o que predomina é esse azul violeta que vocês estão vendo aqui no nosso jacaranda brasiliana. Caroba do cerrado, chamo. Na verdade, não é bem do cerrado que ela cresce, que ela ocorre na floresta estacional, que é aquela transição entre o cerrado e a mata. Agora, no cerrado, existem vários jacarandas de pouco mais do que 30 centímetros de altura, que são arbustos lenhosos, que é algo que não existe entre os ipês. Os ipês sempre são árvores. Essa aqui não, nós temos árvores e temos arbustos, ok? Portanto, é um grupo muito de grande potencial para uso no paisagismo em geral e não apenas na arborização. Vamos ver mais uma espécie aí que eu reputo como a mais florífera de todas, mas se equivale a esta aqui. Os seus frutos são lenhosos, como vocês podem ver, e a hora que eles caem no chão, gente, a semente já se foi. Ela abre em cima da árvore e a semente é muito leve como a dos ipês e voa longe, a gente não acaba pegando. Então é bem difícil pegar os frutos, as sementes, se você não conhece bem a fisiologia dessa maturação. Bom, aqui, gente, é uma outra espécie de caroba nativo, é o jacaranda brasiliana. Eu sempre reputei essa espécie como a mais florífera de todas. Infelizmente aqui ela está numa condição de meio sombreamento, né? Em que ela não floresceu tanto e também está mais ou menos no fim do florescimento. Mas em áreas, no seu habitat natural, que é geralmente no norte de Minas, essas plantas estão muito expostas ao sol, em lugares muito secos e realmente no inverno elas apresentam um florescimento exuberante. Tem a mesma característica do anterior, né? Jacaranda cuspidifolia, tem um porte um pouco menor, eu acho que é mais florífero e tem um fruto muito grande. Os frutos, como eu falei, são lenhosos. O fruto, por isso essa espécie é chamada de caroba boca de sapo, porque é um fruto assim torto que parece uma boca de sapo realmente. Portanto, é isso que diferencia basicamente da outra espécie cuspidifolia, ok? Portanto, é uma ótima opção também para o uso no paisagismo, seja para cultivo em jardins públicos, mas também até na arborização urbana.